Exercício 8 era para relacionar as frações com as suas frações equivalentes. Então, eu posso ou multiplicar ou dividir os numeradores e denominadores por um mesmo número para conseguir identificar. Aqui é tentativa e erro, tá? A primeira, eu observo que eu tenho 6 nonos. Como eu já fiz, o que eu vou fazer? Se eu dividir o numerador e o denominador por 3, 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. 2 terços. Então, é equivalente a 2 terços. Então, aqui eu coloco a letrinha A. A B é meio. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 8. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 8 16avos. Então, é equivalente a essa. A C, eu vou multiplicar por 4 numerador e denominador. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 4, 32. É equivalente a 28 32avos. A D, eu vou multiplicar por 16. 1 vezes 16, 16. 4 vezes 16, 64. 16, 64avos. A E, 5 oitavos. Eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. 8 vezes 5, 40. 25, 40avos, tá? Então, para encontrar frações equivalentes, é multiplicar ou dividir o numerador e denominador por um número em comum. O 9 e 10 são probleminhas, ó. Um vendedor tinha 4.850 parafusos. Vendeu 3 quintos. Então, 3 quintos, ele pegou esse valor, dividiu por 5 partes iguais e vai considerar 3. Então, eu vou dividir 4.850 por 5. E o resultado eu vou multiplicar por 3, tá? Fiz a divisão, então, 970 multiplicado por 3, 2.910. Esses foram os parafusos utilizados. Agora, eu vou ver o restante. Como assim o restante? Ele quer colocar o restante, o que sobrou. Então, para descobrir o que sobrou, eu vou fazer 4.850 menos 2.910, tá? Então, 1.940 foi o que sobrou. E fala o seguinte, o restante ele vai dividir, vai colocar, guardar igualmente em 10 caixas. Então, esse valor eu vou dividir por 10, tá? Que vai dar 194. Então, a pergunta, quanto deve colocar em cada caixa? 194 parafusos. O 10. João encheu o tanque do seu carro, então encheu o tanque de combustível. Estava cheio, tá? Gastou 2 quintos. Então, 2 quintos ele gastou para trabalhar. Depois foi lá e ele gastou mais 1 quinto no final de semana que ele foi passear. Quanto sobrou de gasolina no tanque? Então, 2 quintos e 1 quinto foi o que ele gastou. Eu vou juntar para saber quanto ele gastou. Mesmo denominador, mantenho. 2 mais 1, 3. Então, do combustível, ele pegou o tanque, dividiu em 5 partes iguais e gastou 3. Então, quantas sobraram? Se eu fizesse o desenho, 5 partes. Se ele gastou 3, sobraram 2. Sobraram 2 quintos. Se eu fosse fazer a continha, se eu dividir o meu inteiro em 5 partes, para representar o inteiro, o numerador e o denominador são iguais. Isso daqui representa o meu tanque cheio, 5 partes cheias. Se gastei 3 quintos, eu vou fazer a continha para saber quanto sobrou. Mesmo denominador eu mantenho, 5 menos 3, 2. 2 quintos. Então, tem algumas maneiras de resolver, certo? Pessoal, abraço, boa correção. Se tiver atividade minha, de outros professores, coloquem em dia, tá? Que essa semana a gente encerra o segundo bimestre. Abraço.